futebol, você gostaria de ser hoje o Botafogo, o Palmeiras ou o Bragantino? O Palmeiras. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Palmeiras, disparado. Acho que essa arrancada do Palmeiras é uma arrancada para botar fogo no líder do campeonato. Ué, O que você fez de aconteceu? sacanagem botar fogo no campeonato? É, Isso é é de brincadeira? Ironia. Foi sério ou saiu assim? não, realmente a verdade. Eu fiquei impressionado com o que o Palmeiras fez naquele segundo tempo. O Botafogo, evidentemente, está com medo de ser feliz e o Palmeiras muito seguro de si. E todas as coincidências que levaram a virada do Palmeiras, a coisa do Endrick ter entendido que a torcida estava cantando já o título de campeão antes do jogo, mas na verdade estava saudando o botafoguense campeão, medalha de ouro do Pan-Americano. A coisa dele pedir a bola para o time no intervalo. Eu não sei se vocês viram, tem um filme da TV Palmeiras sobre os bastidores do jogo. A cena mais impressionante é absolutamente silenciosa. É do lado do gol do Everton, na hora em que o Tiquinho vai bater o pênalti. Está todo mundo de costas para a câmera. O Endrick está no meio de campo, erguendo o braço e indicando o canto em que o Tiquinho vai bater para o Everton. E acerta o canto. E o Everton pega a bola. Então, eu estou assim, claro, cometi até uma precocidade no blog na quarta-feira à noite, ao dizer Palmeiras vai ser campeão, e é evidente que com 7 rodadas de antecedência, ninguém sabe quem vai ser campeão. Mas se eu tiver que apostar, e eu não aposto, nem em cavalo, quando era mais jovem, nem nada, muito menos em loterias e casas de aposta e tudo mais, mas o fato é que eu, se tivesse que apostar, apostaria no Palmeiras, portanto, gostaria de ser o Palmeiras. Não acredito que o Bragantino tenha camisa para ir adiante, e, embora tenha sido botafoguense na infância, estou muito decepcionado com esse Botafogo no segundo turno. Eu achei que ele ia ter mais capacidade de administrar a vantagem do que ele está demonstrando. Se eu tiver que apostar também na segunda-feira entre Vasco e Botafogo, em São Januário, eu aposto no Vasco. Portanto, eu estou muito achando que vai dar Palmeiras mesmo. Muito bem, eu vou passar a bola pro Arnaldo antes, para ele falar um pouco sobre esse Bragantino, e depois eu passo a bola para o Mauro também, porque ele tem coisas do Bragantino. O Bragantino é além do Palmeiras, Arnaldo, então aí são os principais desafiantes do Botafogo. Hoje, nos matemáticos, colocam o Bragantino com 20% de chance, e o Palmeiras com 13,6%, e o Botafogo Sim. com 60,1%. Os outros estão muito mais para baixo, 3,7%, 1,7%. Para você, quem é que está na briga? O Bragantino também vem bem. Para mim, tem. Depois que o Botafogo, como disse o Juca, claudicou, tem muita gente na briga, inclusive Atlético e Grêmio. Parece mais o campeonato de 2009, quando o líder era o Palmeiras e começou a perder terreno, e 3 times disputaram o título na última rodada com chance. Acabou sendo campeão Flamengo, né? O campeonato ficou completamente aberto. O Bragantino, desses todos pretendentes, é aquele que é considerado café com leite. Mas para o Bragantino isso é ótimo, né? Porque não tem grande perspectiva de conquista desde o início, não é badalado, não tem grande torcida, mas por pontos perdidos está à frente do Palmeiras, né? E é quem tem agora o confronto direto com o Botafogo na sua casa. Eu acho que esse campeonato, Tironi, sensacional. Eu acho, para mim, a melhor edição dos pontos corridos, desde 2003, em termos de emoção em todos os lados da tabela. Nas próximas 3 rodadas, até a parada da data FIFA, aí a gente vai ter uma noção um pouco melhor dessa briga em cima, porque só tem jogão, confronto direto envolvendo esses times que estão ali matematicamente na briga.
inclusive com esse confronto Bragantino e Botafogo em Bragança Paulista. O Bragantino é o time mais jovem do campeonato, é o time que menos perdeu no campeonato, e eu acho que foi desafiado quando estava com aquela perspectiva, perdeu um jogo que não podia perder contra o Galo em Bragança. Eu acho relativa essa afirmação, porque o Galo é o melhor visitante do campeonato e o melhor time do segundo turno. Então, perder para o Atlético não foi exatamente uma tragédia. O Bragantino vem jogando bem. E não ter responsabilidade, o Botafogo é a responsabilidade de quem liderou o tempo todo agora está vendo o título escapar pelas mãos. Os demais, Palmeiras, Atlético, Flamengo, são times que investem para ganhar o campeonato. Sempre. E o outro, para mim, o que corre por fora e que também é sempre desprezado, visto como folclórico, é o Grêmio. Por conta do Renato, por conta das situações do Grêmio, mas a gente tem que lembrar o seguinte: dessa turma toda, quem veio da segunda divisão foi o Grêmio. O Grêmio veio da segunda divisão para disputar o campeonato lá em cima. E às vezes é considerado. Os outros, como é que estão os outros? Cruzeiro, Vasco e Bahia, que vieram da segunda divisão. Todo mundo lutando contra o rebaixamento. Então a campanha do Grêmio, as grandes surpresas do campeonato, além do Botafogo, são Bragantino e Grêmio. E eu que sou ali da região, é muito aliás, curioso você sentir, a região Atibaia, Bragança Paulista, que de fato para o Bragantino, se não for campeão e for para a Libertadores, está tudo bem. Para os demais não é assim, por diferentes motivos, né? Então, veremos, porque além do confronto direto, o Bragantino vai ter que visitar o Flamengo, tem um monte de pedreira. Mas eu não desconfio do Bragantino, não. Acho que é um time bem interessante, bem treinado e que faz um ótimo campeonato. E que está sendo menos falado que o Palmeiras, como disse o Juca, porque o Palmeiras fez o confronto direto, ganhou brilhantemente, está acostumado com isso, é um time muito consistente, mas a campanha do Bragantino, no frigir dos ovos, é melhor que a do Palmeiras. E mais, o Bragantino não vendeu o mando de campo, ou não deixou o estádio dele para show na reta final de campeonato. O Palmeiras fez isso e vai ter que lidar com isso. O Palmeiras vai jogar suas partidas fundamentais até a parada da FIFA em Barueri, que tem grama natural e não tem grama sintética. Não é a mesma coisa. O Palmeiras não se preparou por esse momento, por incrível que pareça. Agora, vamos ver se vai conseguir lidar com essa reta final em que vem de um jogo épico, talvez o melhor da história dos pontos corridos, mas que ele vai ter que ganhar outros jogos desta forma para ser campeão, para descontar a largada ruim que teve no início do campeonato. Ô Mauro, você vem falando bastante sobre o Bragantino, né? Aproveitamento grande, nos últimos 10 jogos tem um aproveitamento mais de 76%, e vem falando também, claro, do Flamengo, que aí parece que é o outro lado da moeda, é uma decepção absurda, né? Pelo menos por enquanto, imaginava-se mais, não do Tite, mas do Flamengo com o Tite. Depois da chegada dele, está aí agora, por incrível que pareça, nesse momento, estaria na pré-Libertadores. É bizarro pensar isso, né? Eu só acho que o Tite não tem nenhuma responsabilidade. Você tem, ela é muito pequena. Talvez uma escolha ou outra equivocada na escalação. Acho que até que as substituições dele foram boas, o time estava com menos um homem. O grande problema do Flamengo passa por parte do elenco, né? Elenco preguiçoso, acomodado, desinteressado, sem vergonha, na verdade, não é nem vergonha. Eles não têm vergonha de fazer o que eles fazem, isso que eu quero dizer. O sem vergonha cabe dessa maneira. O sujeito não tem vergonha, não se constrange de fazer, de protagonizar o que eles protagonizam. A expulsão do Gerson, por mais que a arbitragem brasileira seja o que é, né? O VAR intervencionista e tudo mais, eu acho que ela foi exagerada, porque não tem uma cotovelada, mas aquele braço, a gente sabe como é que é no Brasil, o jogador tem que ter o mínimo de cuidado, né? Aí ele foi expulso contra o Al Hilal, lá no Mundial de Clubes, e foi expulso de novo. Aí sai do campo com aquela carinha de, não fiz nada. Faça-me um favor, meu amigo. Esse cara foi repatriado pelo Flamengo lá, foram buscar de volta. Qual o compromisso que ele tem com o clube, tudo? Parece muito pequeno. Outro dia fez um gol da vitória contra o Vasco, parece que está tudo bem. Não está tudo bem. Todos eles estão em dívida com a torcida, todos eles. O Flamengo é uma vergonha muito grande. E o presidente do Flamengo está em silêncio, não ouve ninguém, só o pessoal do departamento de futebol, que são, ao lado dele, os responsáveis por esse caos. Então, agora apontar o dedo para o Tite, pelo menos parece que o torcedor está percebendo que não é
o Vitor Pereira, o Sampaoli, o Paulo Souza, o Renato, o Dorival, o Rogério, não são esses caras, e agora o Tite, eles não são os maiores responsáveis. Os maiores são os jogadores e os dirigentes, não necessariamente nessa ordem, né? Agora, o Bragantino, ele perdeu um jogo, é verdade, mas foi uma derrota em 10 jogos, né? Exato. Os 10 últimos jogos, ele empatou 2, se não me engano, e perdeu 1, ganhou 7. É um retrospecto muito bom. Eu estava vendo aqui os números aqui do SofaScore, é o que menos perdeu, 5 vezes, é o primeiro, é o que menos, é o que mais ficou jogos sem sofrer gol, 15 jogos, é o que mais rouba a bola no ataque, é o segundo que menos sofre finalizações, é o segundo que mais finaliza. Os números são muito bons, defensivos e ofensivos. O Arnaldo falou algo importante, que é o fato do time não ter essa pressão por cobrança, joga muito mais leve, muito mais à vontade, e, claro, não tem, de repente, o apoio de uma torcida, uma tradição, uma camisa, aquelas coisas todas, né? Mas tem essa leveza que pode contar com ela, de repente, numa reta final. E matematicamente, ele está mais próximo, em tese, pode ficar, aliás, mais próximo do líder do que o próprio Palmeiras, porque ele tem um jogo, mesmo número de jogos do Botafogo, né? E vai enfrentar o Botafogo, isso é um ponto importante, que o Palmeiras não enfrenta mais. O Bragantino vai jogar em casa contra o Botafogo. Então, está 4 pontos atrás. Se o Bragantino vencer na próxima rodada e o Botafogo empatar com o Vasco segunda-feira, o Bragantino passa a depender só dele para ser campeão, correto? Porque aí ele fica 2 pontos atrás, com o mesmo número de jogos. Ele pode vencer e passar à frente. Então, é o que está mais próximo na matemática, né? Isso é a teoria, evidente, de superar o líder do campeonato. O líder do campeonato que está comentando, aliás, essa semana. É engraçado isso, né? A gente fala as coisas aqui, aí quando você acerta o comentário, aí você volta a falar sobre a questão, o elemento diz que você está sendo oportunista. Eu tive que postar nas minhas redes sociais essa semana o vídeo do dia 24 de julho, quando eu falei uma série de coisas sobre o Botafogo que, por acaso, estão acontecendo. Não é que aconteceram, estão acontecendo. A escolha errada do técnico, um técnico sem nenhuma experiência. Gente, os 2 gols do Palmeiras, terceiro e quarto gols, é um negócio vergonhoso, pô. Linha de passe na área. O Murilo chapando no final ali. Quem que treina a defesa do Botafogo? Tem alguém que treina aquilo lá? Ah, mas saiu o Adrielson. Pô, você tem 9 jogadores ainda de linha. Então você tem que ter a capacidade de se organizar para ter uma defesa, uma artilharia antiaérea ali para defender os minutos finais. Os gols do Palmeiras, a maneira que eles são feitos, os 2 últimos, é um negócio vergonhoso. O Botafogo se desmanchou, né? Agora é interessante também que houve muita vista grossa na mídia para a situação que aconteceu no clube. Os jogadores não queriam o técnico, o gestor, que agora está batendo de frente com a CBF, lá reclamando em inglês, só fala inglês. O Sampaoli não fala português, o João Tex também não fala nada de português, só fala inglês. Já está um tempo aqui, mas não sabe falar português, só fala inglês. Demitiram o técnico e colocaram quem os jogadores queriam, não foi isso? Lúcio Flávio? Foi isso, exatamente. Agora, por que não se cobra dos jogadores do Botafogo? Né? Tem que cobrar também. Aí, resolvam agora, rapaziada. Vocês não queriam esse técnico? E outra coisa, quando saiu o Luiz Castro, o Lúcio Flávio não servia para substituir o português por 4 jogos, até que o novo treinador chegasse. Pegaram o Caçapa lá da França e puseram. Agora ele serve para ser o técnico até o final do campeonato? Quer dizer, são muitos erros, né? Não é por acaso. Nada disso é por acaso. A gestão do Botafogo é SAF, mas é igualzinho de clubes brasileiros. É parecido com a do Flamengo até, e algumas coisas aí dessas que eu estou citando, né? Nas pataquadas. E dirigente entrando em campo me lembra o Eurico Miranda. O Eurico Miranda fez isso algumas vezes. É verdade. Boa lembrança. Agora é inglês. Eu tenho uma lembrança pior. O Castor de Andrade entrou com Castor de Andrade. Entrou armado, exatamente. Entrou com revólver no gramado do Maracanã. Veja você. É isso, exatamente. Ó, o Diego Soares aqui, ele pergunta, uma boa pergunta aqui, que envolve o Palmeiras. O Palmeiras joga sábado, o Botafogo segunda. O Palmeiras ganhando empata com o Botafogo. Isso dá uma pressão a mais para o jogo do Botafogo, concordam? Diz aqui o Diego. Eu também queria ouvir... fala aí, Trajano. Não, já falei do Castor. Ah, sim. O Juca, tem essa pressão a mais também, de você jogar antes. Tem o fator Barueri. Você acha que isso é importante? O Arnaldo dá muita importância a isso. Eu não sei, cara. Eu acho que o Palmeiras está numa pegada tão forte que vão passar por cima de ser Barueri ou não ser Barueri, me parece. Só um detalhe, né, Juca? Além de tudo, tem um... Eu acho que a sua casa sempre é a sua casa. Mas, além de tudo, tem uma coisa a favor do Bragantino
que vai jogar com o São Paulo, não no Morumbi, onde o São Paulo está ganhando de todo mundo. Vai jogar na Vila Belmiro. Também tem uma questão aí a favor do Bragantino, entre aspas, nessa situação toda na próxima semana, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que o Barueri não vai fazer a menor diferença contra o Palmeiras, para mim. Né? Perdeu pro Santos, eu acho que Palmeiras. faz. Eu acho que faz, âncora. Eu acho que faz. Não acho que faça a ponto contra o Atlético Paranaense a ponto de o Palmeiras não ganhar o jogo. Entre outras razões, porque o Atlético também não está atravessando um bom momento. Basta dizer que conseguiu perder para o Corinthians, coisa que ninguém estava conseguindo em Itaquera. O Corinthians só empatava. Então, não acredito que o Atlético faça frente ao Palmeiras nessa arrancada do Palmeiras. Mas que Barueri não é a mesma coisa do que jogar em casa, cabe 1/3 do número de torcedores praticamente. E tem a questão do gramado. Claro que o Atlético Paranaense não se incomoda de jogar em gramado artificial, por razões óbvias. Então, nesse aspecto, a grama natural prejudica, entre aspas, ambos. Mas o Palmeiras não pode ter Barueri como obstáculo. Acho que é mais vantagem para o Bragantino jogar contra o São Paulo na Vila. O São Paulo é mandante, mas será visitante. Né? Não vai constar na estatística do São Paulo, se ele ganhar na Vila, que enfim ele ganhou fora de casa. Não vale, né? Continuará só se ganhar do Santos na Vila, né? Depois, né? Isso. Só se ganhar do Santos. Isto. Agora, se perder ou se não ganhar, dirão, São Paulo continua não ganhando fora do Morumbi. Né? Então, não acredito que o fator campo nesta rodada seja tão essencial. Acho que o Palmeiras passa pelo Atlético Paranaense, empurrado pelo que fez no Newton Santos, empurrado por parte da torcida que poderá ir a Barueri. Agora, que é um absurdo, né? Que são os ossos do ofício. É o bom negócio feito com a W Torre, né? Que nesta altura do campeonato o Palmeiras tenha o seu estádio reservado para shows de música, em vez de para a arrancada final, é um absurdo. É um absurdo. Realmente. Trajano. Mas, gente, só um instantinho, âncora. Vamos lá. O Corinthians tem o estádio de Itaquera sem pessoa à disposição. Lá não tem show. Mas tem uma dívida de 1 bilhão e tanto, sei lá, né? O Palmeiras ganhou de presente um estádio, 2 prédios, um administrativo e um de quadras. Tem que pagar um preço, gente. Sabe? Eu acho que assim, tem que encarar isso com naturalidade. É um preço que o Palmeiras tem que pagar. Vai acontecer eventualmente de cair um calendário de shows. O que acontece? Esses shows internacionais, os caras não vêm para cá quando o pessoal do Brasil quer, né? As turnês são turnês pelo continente. O sujeito sai lá da Europa, Estados Unidos, e vai passar pela Argentina, pelo Chile, pelo Brasil, faz pela Colômbia, eventualmente faz shows por aqui. Os turnês no Hemisfério Sul são nessa época, não tem jeito. Exato. Então não tem para onde correr. Estão no fim do ano. Exato. E se não tivesse esses shows, jamais a empresa parceira do Palmeiras iria construir um estádio para dar. Toma, Palmeiras, de presente para você. O Palmeiras não botou um centavo, gente. Então, esse é um preço que o Palmeiras vai ter que pagar. Não tem jeito. Agora, o que ele preferiria o palmeirense? Né? Ele ter esse estádio e perdê-lo eventualmente, ou, de repente, está pagando uma conta alta como o Corinthians paga pelo estádio que ergueu, nas condições que ergueu. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que o palmeirense tem que assimilar. Né? Tem orgulho do estádio, aquela coisa toda. A própria grama artificial só está ali porque tem show pra caramba. E a do Engenhão também, que os shows do Rio de Janeiro estão acontecendo no estádio Newton Santos. Por isso também colocaram. O Botafogo, a SAF, ela só copiou o modelo do Palmeiras. Houve até conversas com o pessoal que administra o estádio palmeirense. Chegaram a discutir ali um tipo de parceria, de repente o Botafogo tocou a vida dele sozinho e pôs lá um gramado, igual fez o Palmeiras. Porque o Palmeiras teve inicialmente vários problemas, né? Porque, bom, ficava que nem um gramado de Brasília, que teve o show agora do Roger Walters, e aí o Flamengo foi jogar lá com o Santos e a gente viu como estava o gramado. Péssimas condições, né? No final de semana, então, impraticável. Na quarta-feira, em péssimas condições ainda. E o estádio do Palmeiras tinha esse problema. Por isso puseram a grama artificial. Agora, isso aí o palmeirense vai ter que conviver, não tem jeito. Vai ter que lidar com isso
por alguns anos, bons anos ainda, porque o estádio foi inaugurado, vai fazer 9 anos, né? Foi em 14, depois da Copa do Mundo. São 30, né? 30 anos. Vai demorar um bocado, vai demorar mais 2 décadas e um pouquinho. E aí, família palestrina, eu trouxe mais informações do Verdão para vocês. Antes disso, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. E após vencer o Botafogo de virada por 4-3 pelo Brasileirão e desembarcar em São Paulo de madrugada, o Palmeiras treinou na academia de futebol na manhã da quinta-feira. E além das atividades, o clube divulgou a renovação de contrato de Luiz Guilherme, que agora fica até 2026. O novo vínculo tem essa duração, pois se trata do tempo máximo permitido para atletas menores de idade no Brasil. O cria da academia chegou ao Verdão em 2017 e conquistou títulos em todas as categorias de base, do sub-11 ao sub-20. E pelo time principal durante a atual temporada já são 26 partidas disputadas. As atividades foram focadas em regenerativos para aqueles que atuaram em 45 minutos ou mais, enquanto o restante foi a campo e realizou trabalhos técnicos em dimensões reduzidas, com poucos toques na bola por atleta. O Flaco Lopes, autor de um dos gols da virada, valorizou a entrega da equipe e ressaltou as conquistas individuais na atual temporada. E o atual segundo colocado do Brasileirão, com 56 pontos, o maior campeão do Brasil, volta a campo já no sábado, na Arena Barueri, para enfrentar o Atlético Paranaense. Então é isso, família. Muito obrigado por estarem até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. Até mais e avante palestra!